É com grande alegria que hoje nós estamos aqui, reunidos, mesmo que virtualmente, né, para cultuarmos ao nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem preparado em nossas vidas, né, e hoje especialmente, né, um domingo especial, um domingo Dia dos Pais, né, e a gente tem um motivo maior para ser grata a Deus pela vida dos nossos pais. Hoje eu não tenho mais o meu pai terreno aqui comigo, né? Os irmãos conhecem já, a maioria me conhece há bastante tempo, já sabem um pouquinho da minha história. Há 3 anos que eu perdi o pai das minhas filhas e perdi meu pai. Então, dentro desses 3 anos, eu tive 2 perdas significativas na minha vida. E nesses 3 anos, Deus veio cuidando do meu coração. A cada Dia dos Pais, eu não tinha força, não tinha coragem para poder dirigir culto, eu não tinha coragem para fazer nenhum programa especial, nenhum evento especial, como eu sou responsável pelo Ministério de Eventos Especiais, mas Deus vinha me tratando, cuidando de mim, né? E assim, como que Deus faz as coisas? Hoje eu estou aqui dirigindo o culto, eu não pedi para dirigir o culto e nem fui consultada se eu gostaria de dirigir o culto. Eu só fui comunicada que eu estava na escala para direção de culto. E eu falei assim, como se Deus é maravilhoso e tremendo. Ele cuida no tempo certo e ele ordena no tempo certo. Vai lá e dirige o culto que você está preparado. Então, eu tenho assim, o que eu posso dizer para os irmãos hoje, que no ano passado eu não teria forças para falar que dá uma boa noite, e muito menos desejar um feliz Dia dos Pais. Mas hoje eu tenho a certeza e a segurança de que o meu grande Pai do céu é o que tem cuidado de mim. E Ele é presente todo momento na minha vida, tenho certeza que Ele é presente a todo momento na vida das minhas filhas, né? E na vida de todo mundo na nossa igreja, de todos aqueles também que perderam seus pais, né? Seja por idade, precocemente, né? Pelo tempo de vida. Alguns perderam esse ano, né? Como o irmão William, e a gente tem se alegrado com os que se alegram e chorado com os que choram, né? E nesse momento eu estou recebendo notícia, né, que a irmã Lina já está conosco, a irmã Lina Santana, seja bem-vinda, né? Silvana, Deus Lina abençoe. Silvana. Lina? Silvana. Lina Silvana. Seja bem-vinda, minha irmã. Fique à vontade entre nós. Obrigada, já estou me sentindo bem. Não, Eide. Seja bem-vinda, irmã. Então, vamos dar continuidade ao nosso culto. Tu és, Senhor nosso, Pai que ama. Vamos orar ao nosso Deus, a esse Pai maravilhoso que nos ama e que cuida de nós, nosso grande Pai. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse domingo, pela vida de cada um que está aqui presente conosco. Ó Pai, seja com o nosso culto, seja com essa programação, que o teu Espírito Santo esteja abundantemente aqui nos nossos corações, nos nossos lares, que o Senhor possa estar conduzindo toda a programação, que mesmo à distância, ó Pai, o Senhor dê a direção, nos dê sabedoria, nos dê o discernimento, para que hoje nós possamos sair daqui totalmente diferente do que entramos, da maneira como entramos. Que possamos receber dos altos céus a tua sabedoria, o teu amor, e nós possamos compartilhar da presença do teu Espírito Santo entre nós. Seja com cada um que irá participar desse culto, seja com as nossas famílias, seja com os nossos pais, hoje comemorando especialmente essa data, que o Senhor venha dar força, venha dar saúde, venha dar a sabedoria que realmente eles precisam para continuar a caminhada com os seus filhos. Venha nos abençoar, venha ser conosco, nos dê a sustentação que nós precisamos somente por meio do seu Filho amado Jesus. Essa é a oração que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura bíblica que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos.
essa é a nossa grande prova de amor. Esse é o nosso grande amor, né? Ser chamados filhos de Deus. Nesse momento agora, vamos louvarmos esse Deus maravilhoso que nos ama com a equipe de louvor, Poder do Teu Amor.
Aleluia. Como é maravilhoso adorar ao nosso Deus. Que saudade de podermos adorarmos juntos na igreja, nos abraçarmos, né? Como é bom a gente compartilhar desse momento com os irmãos, né? Eu tenho sentido muito essa falta. Eu sempre converso muito com os meus companheiros de equipe, né? Que adorar é o nosso grande motivo. Adorar não é só cantar, né? Adorar é cultuar ao nosso Deus, é glorificar o poder dele, é glorificar o nome dele. E isso a gente faz o tempo todo, no nosso caso, através do louvor. E como tem sido assim, diferente dessa maneira que a gente está vivendo agora, né? Não é do modo como nós queríamos, mas é um momento realmente da gente repensar, né? E ver e dar valorizar o espaço que nós temos para louvar, o tempo que nós dedicamos ao nosso Deus, né, na adoração. E quando a gente puder voltar, quando tudo isso acabar, a gente poder voltar com mais força, com as nossas forças renovadas, né, com o nosso coração sedento de alcançar almas através do nosso louvor, através de toda a nossa adoração. Vamos orar, né, agradecendo esse Deus por tudo que ele tem feito por nós e pela nossa adoração. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento que nós podemos compartilhar de engrandecimento do seu nome através desse louvor. Que o poder do teu amor seja imensamente alcançado através da nossa adoração. Que nós possamos, ó Pai, cada dia mais nos envolver com a tua obra, mesmo à distância, que o nosso coração possa estar sendo fortalecido e alimentado pela tua palavra e pelo teu grande amor. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora às comunicações. É a Aline que vai fazer, a Bia. Sim. Boa noite, Oi. irmãos. Boa noite, Michele. Como é bom a gente poder estar junto, né? E como a Michele falou, que a gente continue se envolvendo com as atividades da nossa igreja. Nós não estamos parados, irmãos. Nós continuamos ativos, porque a igreja é cada um de nós. E nós juntos formamos esse corpo que louva e exalta o Senhor. Então, é bom a gente estar junto, mesmo que separado, e nós continuamos ativos, né? Nós não paramos, nós não estacionamos, né? Então, as nossas atividades continuam. A gente tem a escola bíblica dominical, a gente tem os cultos de oração. As reuniões de oração acontecem todos os dias, irmãos, às 18 horas. Né? Olha só que maravilha, de segunda, terça, quinta e sexta, às 18, e na quarta-feira, às 19h30. No domingo, a gente se reúne às 18 horas. Uma coisa que é bom a gente lembrar, a gente falou isso há alguns meses atrás, mas é bom a gente lembrar os links de segunda, terça, quinta e sexta, os cultos de quarta-feira. E as escolas bíblicas dominicais são sempre os mesmos. Né? A EBD dos adultos é sempre o mesmo link, a dos adolescentes é sempre o mesmo link, os cultos de segunda a sexta são sempre o mesmo link, porque ainda que a gente deixe de enviar alguma comunicação por falta de lembrança ou por qualquer problema que aconteça, os irmãos sabem que o link já está lá, já está disponível, à exceção do culto de domingo à noite, né? Que a gente tem um link especial para cada culto, mas que a gente sempre envia. Então, os irmãos fiquem tranquilos, se acontecer alguma coisa, os irmãos já têm o link, os irmãos já sabem. Tá bom? Além dos nossos cultos, a gente tem as reuniões das mensageiras do Rei às segundas-feiras, a gente tem as reuniões dos adolescentes às sextas-feiras, né? Volta e meia a gente também tem alguma outra reunião, os irmãos fiquem atentos aí, se a gente tiver alguma outra reunião durante a semana, os líderes, né, a gente pode ter alguma reunião durante a semana, fiquem atentos aí, tá bom? Além disso, né, eu acho que esse mês
o mês da juventude, então a gente tem uma programação muito especial durante todo o mês, né? Os nossos jovens, os nossos adolescentes participando. Semana passada nós tivemos o culto do Dia do Adolescente Batista, né? Nós tivemos aqui o pastor Rodrigo Zambrotti pregando. Às quartas-feiras, os nossos jovens estão interagindo aí com os irmãos. Na última quarta-feira a gente teve a irmã Kise, na próxima a gente tem o irmão Júnior. Então vamos participar, irmãos, desse momento, porque os nossos jovens estão desejosos de participar e estão participando ativamente das nossas reuniões durante este mês da juventude. No próximo domingo a gente tem o Enoque Francisco, da CIB do Gramacho. Na quarta-feira, dia 19, tem eu. Deus me ajude. E no dia 22 nós temos o Hudson, né, o nosso líder pregando, abrindo nosso congresso da juventude. Né? Nosso congresso é 22 e 23 de agosto. Então, os irmãos, fiquem atentos, dá uma olhada nas nossas redes sociais. A gente tem aí, ó, também o Lauro Vinícius, que a gente apelida carinhosamente de nosso pastor também, que é o esposo da Estela. Ele estará com a gente no dia 23. E olha que legal, no dia 26, a gente tem a Nicole falando com a gente. A Nicole acabou de passar dos adolescentes para os jovens, mas vai estar aqui falando com a gente, uma mensageira do rei, maravilhosa, falando com a gente no dia 26 de agosto. E no dia 30, o Ivan, nosso irmão Ivan, estará falando com a gente também. Então, irmãos, a gente tem uma programação extensa, uma programação para glorificar o nome do Senhor. Participem, vamos nos envolver. Eu sei que agora com a flexibilização muita gente já voltou, né, a trabalhar fora, então às vezes já voltou a dar uma correria aí no dia a dia, mas vamos nos envolver, vamos participar, que a nossa igreja continua viva, a nossa igreja continua atuante, né, evangelizando, levando Cristo às pessoas que precisam ouvir, como a gente falou hoje, conversou hoje na Escola Bíblica Dominical, levando Cristo às pessoas que precisam ouvir. Né? Então, vamos continuar trabalhando assim, né? Vamos continuar agindo assim. Outros anúncios que nós temos para dar, nós temos, lembrando, né, que nós temos entrega de dízimos e ofertas, você pode fazer por transferência ou depósito, tá? Para essa conta que está aí. Além disso, você tem até hoje para dedicar a sua oferta especial para a campanha de missões estaduais. Então, é até hoje, gente, para poder dedicar essa oferta, né, para a gente entregar, a ajudar os nossos missionários. Tá bom? Nós também temos a campanha do quilo, então os irmãos fiquem atentos aí também para entregar a sua oferta. Você pode depositar, né, entregar tanto o seu quilo direto na igreja, como você pode pedir ajuda para alguém ir buscar na sua casa, ou você pode também depositar a sua oferta e identificar lá, quando você for entregar encaminhar o comprovante para o tesoureiro do depósito da transferência, você coloca lá, essa oferta é para a campanha do quilo, ou essa oferta é para a campanha de missões, e aí você, assim, ajuda, né, a contribuir para o crescimento do reino, para abençoar pessoas, para levar Cristo até as pessoas. E, por último, mas não menos importante, gente, a gente tem os aniversariantes da semana. Olha só que bênção. Nós temos 2 pessoas aniversariando essa semana. Não sei se temos alguma criança ou alguém que nos visita e que, porventura, não está na nossa lista, né, por ser visitante. Mas amanhã, no dia 10, nós temos uma aniversariante, que é a irmã Sueli Pinheiro. Tá bom? E no dia 14 temos a Raquel Moreira, tá bom? Que Deus abençoe as irmãs, que Deus abençoe os irmãos que porventura não estejam nessa lista. E se você não está nessa lista, mas faz aniversário essa semana, procura a gente para que a gente, durante a semana, adicione seu nome para a gente continuar orando por você. Que Deus abençoe a vida dessas irmãs. Muito obrigada, irmãos. Fiquem atentos às redes sociais e ao canal, né? Nosso canal no WhatsApp, para vocês receberem sempre as nossas comunicações, tá bom? Obrigada. Amém. Que Deus abençoe e continue abençoando o Ministério de Comunicação 360 Graus, que essa equipe linda, competente, talentosa, que tem nos ajudado aí, nos socorrido. Deus faz tudo perfeito.
colocou a equipe certa para poder nos assessorar em toda essa pandemia, que ninguém iria saber fazer nada, e a gente tem essa orientação, esse socorro. Que Deus abençoe a Aline, Bia, Grazi, Emily e outros que também trabalham, Cardoso, que trabalham ativamente nesse ministério. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E vocês têm nos abençoado com o talento que Deus deu para vocês. Amém? Que Deus continue abençoando cada um e vamos ficar ligados aí nas atividades, né? Qualquer dúvida, manter contato via WhatsApp durante a semana. Eu tenho certeza que vai estar toda a equipe preparada para responder. E é rápido, hein? É papo. A gente pergunta, eles estão ali a postos, a serviço, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso culto. Tu és, Senhor nosso, o Pai que cuida. Vamos à leitura bíblica que está em Salmo 103, 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de seus filhos, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de quem somos pó. Eu vou ler novamente para ver se eu li direitinho, que eu li aqui no meu papel. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Temos que agradecer a esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, né? Que cuida de nós a todo momento, como eu falei no início, né? A gente tem muitos motivos para agradecer hoje a Deus pela vida dos pais da nossa igreja, dos pais da nossa igreja, né? Das nossas crianças, né? E se eu estivesse na igreja, certamente nesse momento eu estaria preparando algo muito bacana, né? Uma surpresa, porque eu gosto de surpresas, né? Eu gosto de agradar, eu gosto de fazer as pessoas felizes, né? Então, certamente eu iria comprar um presente especial para cada pai, eu iria preparar uma mensagem especial, mas hoje, assim, o que eu tenho de especial para oferecer, para desejar para cada pai, é aquilo que eu falei no início, né? É o reconhecimento da grande paternidade que é do nosso Pai do céu, né? Por meio dele é que vocês conseguem ser bons pais e conseguem transmitir para os filhos de vocês a sabedoria que eles precisam para dar continuidade ao legado de cada um. Eu não digo nem herança, né? Porque legado é aquilo que fica lá dentro de nós, através de nossos pais. Herança são os bens, as propriedades, né? Mas o legado, eu vou levar comigo, o legado do meu pai, para onde quer que eu for, através das minhas filhas vão levar o legado do pai delas e do meu pai, e assim será continuamente. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês tenham esse grande legado vindo do alto dos céus, para vocês passarem para os filhos de vocês, para vocês poderem acompanhar o crescimento, as vitórias, para que vocês possam estar sempre unidos com seus filhos, né? E eu também queria parabenizar aqueles pais que são os pais do coração, né? Não menos importante do que os pais biológicos, né? Na nossa igreja, a gente tem muito pai assim, né? Pai que não tem filho, mas que atua como pai, que é um pai nato. Eu vejo Vinícius, pai dos adolescentes, que cuida, que chama atenção, que puxa a orelha, que orienta, que ensina, né? Olha que função que ele exerce como um pai, né? Ele, ao mesmo tempo que é pai, ele é irmão, ele também é um pouquinho filho, enfim, né? Tem o Hudson, que não tem filho, mas é o pai dos nossos jovens, é o nosso pai, né? Porque eu me considero jovem também. Então, é o nosso pai, é o pai dos adolescentes, assim tantos outros. Meu pai do coração, meu pai da fé, irmão Moacir, né, que eu guardo no meu coração também para sempre. E hoje eu considero como um paizão para mim também, o irmão Osias, que é o vovô da mãe. A gente não está ouvindo. Seu microfone está fechado, Michele. Está me ouvindo? Agora. Claro. Então, assim, mas ouviram tudo que eu falei ou nada que eu falei? Só a última frase que não. Só a última frase que não? O início ouviram, né? Sim. Tá. Então, gente, o que eu quero é justamente agradecer a Deus, né, pela vida de cada um
que é pai de verdade e que exerce a função de pai, seja de sangue ou de coração. Deus continue abençoando a vida de cada um dos pais da nossa igreja. Aquele que tem seu pai, curta bastante, ame bastante, cuida, tá? Cuida, para que amanhã você tenha somente boas lembranças, como eu tenho do meu pai. Eu cuidei, eu amei, foi meu grande companheiro de vida, vai ser sempre o meu melhor amigo, eu falo que foi meu grande amor, foi meu pai, e sempre vai ser, né? E que todos possam ter essa bênção na vida de poder obedecer ao Pai lá do céu, nosso soberano Deus, que com certeza, obedecendo ao nosso Pai, os nossos filhos, os filhos de vocês serão abençoados também, né? Vamos novamente à leitura bíblica, que está em Salmo 112, do 1 ao 3. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Nesse momento, a gente vai ter a homenagem do Ministério Elos para os nossos queridos papais. Vamos lá? Participações especiais. Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabe por quê? Ele está sempre comigo. Pum, pega a moto. De quem é a moto? Moto do papai. De quem é a moto? Oi, pai, tudo bem? Eu tô passando aqui pra dizer um feliz Dia dos Pais e que Deus te abençoe. Um grande abraço, tá bom? Oi, tudo bem, pai? Eu gosto tanto de você, eu amo você, você me protege, que eu amo você muito, que você sempre me protege. Te amo, tchau. Pai, você é uma pessoa muito especial para mim, que Deus te abençoe. Papai, feliz Dia dos Pais, eu te amo muito. Eu queria te falar, porque eu queria te falar, eu te amo muito. Você trabalha para comprar presente para mim. Você também brinca comigo. Você também fica trabalhando para ganhar presente para mim. No dia das crianças você me dá, no dia do Natal você me dá. E eu te amo muito. Oi, Astrid. O que você acha do seu pai? Fala um pouquinho pra mim. Muito trabalhador e muito bom pra mim e pro meu irmão. Ele também faz palhaçada, ele também é muito engraçado e muito lindo e muito fofo. Ele é muito legal e ele é bastante o herói pra nós. Beijo, tchau. Mua. Te amo, papai! Papai, que você é forte, que você é lindo. Fala, filha. Filha, faz coração papaya. Mamãe, Fala, eu te amo. te amo. Feliz Dia dos Pais. Fala. Não. O meu pai sempre foi muito legal e atencioso. Eu sempre gostei muito disso nele. Meu pai trabalha muito. Eu espero que ele trabalhe bem. Pai, nós te amamos. Que o Senhor te abençoe e te dê muita saúde e felicidade. Feliz Dia dos Pais. Pai é aquele que cria, protege, ensina, repreende, aconselha e se preocupa. Obrigado por ser meu pai. Papai, eu te amo muito! Papai, eu te amo muito!
Papai, eu te amo. Meu ação. Beijo. O meu pai, ele é muito legal. Ele não sabe jogar videogame comigo. Ele trabalha muito todo dia. Ele acorda cedo todo dia, 5 horas da manhã. Nunca tem folga. Ele estuda muito. E eu amo muito ele. Faz assim. Tchau! Um beijo. Um beijo! Te amo. Tchau! Pai, te amo de montão. Feliz Dia dos Pais. Papai, feliz Dia dos Pais. Te amo. Te amo, papai. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. 2, 3 e já. Feliz Dia dos Eu queria chamar a tia Cris nesse momento, que é a líder do Ministério Elos, para dar uma palavrinha. Se tiver outro vídeo, tia Cris, você pode chamar depois também outro vídeo. Está com você agora. Boa noite, irmãos. A gente fica aqui babando, né? Vendo essas crianças tão lindas, tão maravilhosas. E nós só temos a agradecer a Deus. Vocês conheceram as crianças, né? Viram as crianças. A maioria conhece e alguns conheceram as nossas ovelhinhas. Depois a gente quer apresentar aí os pais, né? Que foram, assim, o alvo dessas declarações de amor. E depois, então, eu não sei o momento que a gente vai poder mostrar esses homens tão abençoados, tão abençoadores, que estão conosco, né? Todos esses anos, uns há mais tempo, outros há menos, mas nós louvamos a Deus pela vida deles. E é isso. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso abraço virtual. Amém. Tem outro vídeo, Cris, para passar agora? A gente preparou a foto deles, né? Não sei que momento entra aí. Acho que é agora mesmo. Vamos agora. Vamos assistir. Do coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo.
meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração, que escuta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Que bênção, maravilhoso. Louvamos ao Senhor pela vida daqueles que proporcionaram a existência das preciosas ovelhinhas de nossa igreja e, mais do que isso, por cuidarem com zelo da maior herança que alguém pode receber. Deus os abençoe nessa missão de amor. Feliz Dia dos Pais. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Peço a Deus que abençoe muito a vida do Ivan para trabalhar muito, para comprar presente para a Sofia, né? Estou com pena do Bruno, que tem que acordar muito cedo para trabalhar todo dia, né? Mas que Deus continue dando muita força para vocês continuarem essa jornada maravilhosa que é cuidar dos pequeninos, das nossas ovelhinhas. Nesse momento, a palavra está com o pastor Hamilton, momento de intercessão. Tu és, Senhor nosso Pai, que sustenta. Deus está presente, recebe a nossa adoração, ouve nossas orações. Meus queridos, a gente não vai abrir aqui os microfones para ouvir pedidos de oração nesse instante. São muitos os pedidos que a gente tem, os motivos que temos colocado diante do Pai durante todos os dias, né? A gente ora todos os dias, nós temos 4 cultos específicos de oração durante a semana. Recentemente, eu tive o privilégio de participar, foram 24 horas e 10 minutos de oração. Oração foi o nosso relógio de oração. Eu participei ininterruptamente desse tempo de oração com a nossa liderança da convenção. Foi extraordinário, um tempo muito especial com Deus, onde eu pude estar orando a maior parte desse tempo presente. Eu não me desliguei nem me desconectei em nenhum momento. Foi um privilégio, e a nossa igreja tem esse hábito de dar grande foco à oração. Se você tem algum motivo de oração, se você quiser aí pelo Reactions ou de repente dá um joinha aí, levante a sua mão, ou até com um gesto mesmo. Coloca aí a sua questão diante de Deus. Você tem um pedido, algo que só Deus pode fazer por você? Levante aí a sua mão com esse sinal. A gente vai estar entendendo. Eu estou vendo aqui algumas pessoas dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda, preciso do teu cuidado. Pai, nós colocamos diante do Senhor estas pessoas que
confiam no Senhor. A tua palavra os exalta, dizendo que eles são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Ó Deus querido, que a confiança no Senhor tenha como resposta vinda dos altos céus, do teu coração para nós, a resposta miraculosa, a quebra da lei da natureza que só tu podes fazer. Ó Deus, quando os recursos humanos se esgotarem, nós continuamos confiando no Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. Não és limitado em poder, Senhor. E nós colocamos diante de ti o clamor de cada coração, sem que tenha havido uma palavra na boca dos teus servos. Tu és onisciente, Senhor. Tu entendes o clamor do coração. Por isso o profeta dizia, antes que clamem, eu os ouvirei. Estando ainda a falar, eu responderei, diz o Senhor. Obrigado por tua resposta, Senhor. Dá-nos sabedoria e discernimento para entender quando o Senhor fala conosco e continua a abençoar cada família aqui representada. Opera, Deus, suprindo necessidades, em nome de Jesus. Amém. Alegria, meus irmãos. Continuarmos servindo ao Senhor com alegria. Irmã Michele, agora, na sequência, a proclamação da palavra? Sim, então, se os irmãos me permitem, eu gostaria de apresentar, eu tinha incumbido a uma grande líder que nossa igreja tem, a irmã Wayne, de dar uma palavra de boas-vindas assim que chegasse a irmã Lina Silvana. Só que a irmã Lina entrou com o nome de Dario Francisco na tela. Eu falei, não é Dario Francisco. Então, foi por isso que eu mesmo avisei a sua chegada. E quando eu terminei de avisar, eu vi que já tinha alterado o nome ali na telinha, né? Eu falei, Dario Francisco, o pessoal não vai entender nada, não vai reconhecer. Mas, irmã Lina, seja muito bem-vinda entre nós. Irmã Wayne, na minha tela, aí está coladinha aqui na minha tela, na posição, está bem pertinho. Faz assim, irmã Wayne, você que fez contato com ela, ó. A irmã Wayne é aquela, faz assim que fica mais visível na telinha pequena, irmã Wayne, aí, ó, ela já te saudando aí. No final, você fica à vontade para dar uma palavra de gratidão em nome da igreja a ela, tá, irmã Wayne? Muito grande recebê-la. Oi! Então, mas, queridos, a irmã Lina Silvana é uma líder envolvida com o trabalho denominacional. Ela tem atuação, assim, presente, firme como líder, junto às esposas de pastores, aos filhos de pastores, na associação. Ela é da mesa diretora da Convenção Batista Fluminense, é uma das secretárias da Convenção Batista Fluminense, ou seja, é uma mulher poderosa do ponto de vista da representatividade denominacional. Aí eu liguei para o esposo dela, para o pastor Dario Francisco, que é meu amigo, eu conheço Dario antes de Dario conhecer a Lina, né? Da nossa juventude, início da década de 80, ele era muito jovenzinho, ainda no seminário lá em Campos, e a gente teve uma convivência próxima naquela ocasião. Eu liguei para o Dario, falei, Dario, diz aqui o que é relevante em relação à Lina, que a gente precisa falar para a igreja. Ele fez um testamento, meus irmãos.
Ele fez um testamento aqui. Aí no final ele falou assim, ó, mas diz, se quiser falar, fala um pouquinho, senão não vai dar. Porque as últimas palavras dele foram, desculpe, tem que ser sucinto, senão o tempo da apresentação vai tomar o tempo da mensagem. A irmã Lina Silvana é identificada como alguém que se dedica e gosta muito do que faz. Por isso, é eficiente. Ela é líder do Ministério Infantil da igreja, é líder do Ministério Infantil, desenvolve discipulado de mulheres, é líder de pequeno grupo, conselheira, serve com muita alegria, é fono por vocação, por profissão, fonoaudióloga, além das... Aliás, talvez... esse aperfeiçoamento por ser fono, né? Ela tem voz de locutora de FM, né? Então, ela tem uma voz extraordinária. Além das funções que ela tem na denominação, o Dari diz, olha, ela é uma esposa muito dedicada, mãezona, na melhor expressão do termo. E na igreja, todos têm carinho por Lina Silvana. E ela é conhecida como Tia Silvana. Tia Silvana. Não só Tia Silvana pelas crianças. Né, Tia Cris? A gente tem uma tia aqui também, né? A tia Cristiane. Mas ela é tratada assim carinhosamente por crianças, adolescentes, jovens e boa parte dos adultos da igreja por conta desse relacionamento especial que ela tem com a igreja do Senhor. E disse o Dari, dentre outras coisas, resumindo, ele disse assim, ó, ela é uma mulher sensacional, palavra do seu esposo. Então, certamente está com a gente a irmã Lina Silvana, para proclamar a palavra de Deus como serva do Senhor. Amém. E Venância vai orar por ela agora, pedindo que Deus a use como instrumento nas suas poderosas mãos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, ó Pai, que temos passado aqui, neste culto de adoração, sentindo a sua presença, Senhor Deus, em nosso meio. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui com a presença da Lina Silvana, ó Pai, que nesse momento trará, ó Pai, um recado do teu coração para os nossos corações. Dirija a vida da tua serva, Senhor, e oriente a cada um de nós, e obrigada pela tua igreja, agência tua, ali em Caxias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Fique à vontade, Malena. Agora eu estou até... sem condição de continuar. Fizeram uma história, assim, uma biografia assim, enorme. Eu perdi o fôlego aqui de tanta coisa. É a cara do meu marido mesmo. Mas, queridos, é um prazer enorme estar aqui, conhecer mais uma igreja do Senhor. Deus tem colocado no meu coração, desde muito nova, chamado de servi-lo. Quando eu tinha 12 anos, eu recebi em minha igreja uma missionária da junta, que ela foi fazer uma EBF. Essa EBF marcou a minha vida, transformou a minha vida, fez algo no meu coração e nos meus desejos e vocação que eu não esperava, né? E eu falava para a missionária assim, um dia vou fazer o que você está fazendo. Falei para ela assim, não sei se vocês conheceram a Flor Delice Brum, a irmã da Idete Brum. Essa família tem muitos missionários, né? E eu falo para a Flor Delice, você me inspirou desde criança. E a importância de fazer algo para uma criança é grande. Eu sei que antes mesmo de conhecer o meu marido, e quando a gente começou a namorar, ele já era pastor, eu tinha 18 e ele 21, e ele já era pastor. Ele começou a trabalhar e a ministrar numa igreja. Hoje ele diz assim, que igreja corajosa, né? De pegar um menino de 21 anos para começar a pastorear. Então, quando eu casei com ele, ele já estava com 3 anos de ministério. Mas, quando eu comecei a namorar ele, eu estava no seminário e fui para o Iber fazer educação religiosa, porque o chamado foi com 12 anos.
E de lá para cá, minha vida de ministério é essa, servir ao Senhor, porque eu sinto correr nas veias o desejo de fazer pessoas continuarem a caminhar com o nosso Deus. E é por isso que a luta é diária e não para. E uma coisa que tenho em mente, eu sempre preciso estar aberta para aprender. Nós nunca sabemos tudo. Nós nunca temos a última palavra. E a palavra de Deus, ela é rica em nos mostrar isso. E falar para os pais é muito gostoso, é muito bom, porque a gente vive uma realidade todos os dias com pais, né? Quem trabalha com criança, eu trabalho com criança há mais de 30 anos. E por isso que tantos adultos hoje me chamam de tia Silvana, né? Porque há 30 anos atrás, eu tinha uma criança que agora já está casada com um filho e o marido me chama de tia, que não tinha nada a ver de criança da minha época. E daí para lá, e eles começam a chamar de tia e não tem mais jeito. E o interessante é que aqueles que são raiz mesmo, que foram minhas crianças, brigam feio quando veem alguém que não foi minha criança me chamar de tia. Que isso? Tem direito de chamar de tia? Não tem direito de chamar ela de tia, não. Mas eu sou a tia Silvana mesmo, amo o que eu faço, Deus me chamou para isso e eu louvo a Deus através disso. Muito bem, como Dia de Pais e preparando eventos e atividades para o Dia dos Pais, assim como vocês fizeram hoje, eu preparei uma história que foi narrada e visualmente trabalhada com alguns pais da Bíblia. E eu quero começar com vocês apresentando esse vídeo de alguns pais da Bíblia e o que eles fizeram, como eles foram, e depois disso aí a gente continua a história. Vocês vão ver que a fala ela é direcionada a crianças, porque foi feito para crianças e seus pais. E eu quis iniciar esse programa, esse culto com vocês usando esse vídeo, porque eu sei que tem crianças aqui e que estão com seus pais, porque é o Dia dos Pais, então elas precisam estar aqui. Então, deixa eu só abrir aqui para compartilhar com vocês. Peraí, deixa eu tirar, porque eu acho que eu esqueci de colocar o som aqui. Ah, tá. Vamos lá. Aqui está o primeiro pai. Ele não teve mais nenhum exemplo a seguir, a não ser de Deus, o Pai de todos. Ele errou quando desobedeceu e pagou caro por isso. O exemplo de Adão ensina a todos os pais sobre as consequências dos nossos atos e escolhas e sobre a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Agora é Noé. Um homem justo. Noé viveu numa época em que o mundo estava repleto de pecado. Apesar da forma errada como todos viviam, ele prosseguia com uma fé e confiança fervorosa em Deus. Não era um homem perfeito, mas fez tudo para proteger sua família e, com coragem, a sua própria família, ele obedeceu a Deus e a sua família foi grandemente abençoada. Apesar das imperfeições que cada um de nós tem, nós podemos aprender que, como Noé, nós devemos proteger e cuidar das nossas famílias, e a nossa maior bênção é vê-los felizes e protegidos. O próximo é Abraão, o pai da nação judia. Abraão foi um pai que passou um dos maiores testes de fé que alguma vez Deus ordenou a um homem. Foi testado na sua fé e, por isso, foi recompensado com a responsabilidade de ser o pai e líder da nação dos judeus. Ele cometeu erros e, na sua fraqueza, tinha momentos em que confiava mais em si mesmo do que nos conselhos de Deus. Mas, apesar disso, ele tinha qualidades que ainda hoje são um exemplo para nós. Isaque é o próximo pai. Ele foi filho de Abraão. Isaque poderia ter vivido uma vida de ressentimento, porque o seu pai o ofereceu como sacrifício ao Senhor.
Ele poderia ter ficado assustado da responsabilidade de seguir as pegadas de seu pai. Mas ele não fez nada disso. Ele deu o seu melhor e tornou-se um dos pais mais adorados da Bíblia. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Isso, Jacó foi um homem que confiava mais no seu intelecto do que em Deus. Olha só, com a ajuda de sua mãe, a Rebeca, ele herdou o que seria para seu irmão Esaú. Ele foi pai de 12 filhos, que depois fundaram as 12 tribos de Israel. Ele favoreceu mais ao seu filho José. Olha só, não podia, né? O que causou inveja a seus irmãos. Através do seu exemplo, nós podemos aprender que Deus trabalha com a nossa obediência, apesar da nossa desobediência. E Ele usa isso, tudo isso que a gente faz, para cumprir os seus planos para todos nós. Moisés, olha aqui, o Moisés, o que trouxe a lei. Moisés foi o pai de 2 filhos apenas, Gerson e Eliezer. Ele também se tornou uma figura paterna para todo o povo hebreu. Ele ajudou esse povo a escapar da escravidão no Egito. Ele os amou e os ajudou a serem tementes a seu Deus. Ele os levou até a terra prometida. O exemplo dele nos ensina que mesmo nos momentos em que as provações e dificuldades pareçam muito grandes, elas podem ser ultrapassadas quando estamos caminhando com Deus ao nosso lado. Precisamos caminhar com Deus sempre. E o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso mesmo. Ele confiou em Deus para derrotar o gigante Golias e também colocou sua confiança em Deus quando fugiu do rei Saul. Davi cometeu graves pecados, mas arrependeu-se com real intenção e encontrou perdão. O seu filho Salomão, com que aprendeu com seu pai Davi, tornou-se um grande homem, um homem de fé e um dos melhores reis de Israel. E agora, Mardoqueu. Mardoqueu, pai, isso, um dos pais adotivos da Bíblia. Ele adotou Esté, que era sua prima, quando ela ficou órfã. Quando a jovem se tornou rainha, Mardoqueu se tornou membro da corte e conselheiro do rei. Foi ele quem denunciou a Esté e a Assuero um plano de 2 guardas para matar o rei. Além disso, Mardoqueu resistiu corajosamente a Amã, um príncipe que tramava contra os judeus e procurava fazer a cabeça de Assuero para matar todos os judeus. Mardoqueu conseguiu agir pela vida do seu povo e de sua filha, e por isso recebeu todas as honras. Agora, José, isso mesmo, o outro pai adotivo que nós encontramos, o pai terreno de Jesus Cristo. Talvez seja o pai que é menos falado, o pai adotivo de Jesus Cristo. Ele enfrentou dores e dificuldades para ajudar a sua esposa Maria e o bebê que ela carregava. Ele educou e cuidou de Jesus como se fosse o seu próprio filho. Ele o ensinou no seu ofício de carpinteiro. A Bíblia trata como um homem justo. Com certeza, Jesus Cristo o via como um homem justo, honesto e carinhoso. E agora, nada menos do que Deus, o nosso Pai. A primeira pessoa da Trindade, o Pai e Criador de todas as coisas. Através de seu único Filho, Jesus Cristo, nós aprendemos uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, depois que o pecado veio e separou o homem de Deus. Ele é uma fonte constante de força, coragem, sabedoria e de esperança que nos fortalece em nossos momentos de fraqueza e que nos enche o coração de uma felicidade
sem igual. Esse é o Deus Pai que nós precisamos seguir. Muito bem. Foi um resumão aí de alguns pais importantes na Bíblia. Claro que a gente tem muito mais, né? Mas eu destaquei alguns que me chamaram a atenção. Mas hoje, especificamente, eu quero que vocês me acompanhem com um pai que foi falado, mas que tenham outros motivos para compartilhar com vocês. O que eu quero que vocês tenham em mente é a questão de que, quando nós pensamos em Deus, precisamos pensar em um Deus que usa pessoas, que usa famílias, que usa servos, mas pessoas que não são totalmente, ou pessoas que são o tempo inteiro sem errar, sem falhar, sem pecar. E aí, eu quero pensar com vocês sobre o pai Abraão. Deixa eu abrir aqui a tela. Esse homem, Abraão, que a gente já ouviu um pouco sobre ele naquele resumão, ele é um pai que quero destacar, conhecido como patriarca, né? Ele recebeu a promessa que seria o meio utilizado por Deus para abençoar toda uma nação. Imaginem a possibilidade de sermos um canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, para uma nação inteira. Eu considero que isso é um exemplo, né? Para alguém ser um canal de bênção para uma nação inteira, ele tinha que ser uma bênção. E eu quero ler com vocês Gênesis 21, de 1 a 8. E ele diz o seguinte: o Senhor visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso, Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia que Isaque desmamou. Nós, com certeza, podemos aprender com Abraão algumas coisas que vão fazer diferença na vida de cada um de nós. Mas, como estamos falando especificamente para pais, eu quero destacar algumas coisas que vão fazer diferença para você, pai, que está aí em casa com seu filho, para você, pai, que está nos ouvindo nesta hora. Primeiro destaque que eu quero fazer de exemplos do pai que foi Abraão. Abraão ouvia Deus. Como é que eu tirei isso? De onde que Abraão ouvia Deus? Na verdade, a história de Abraão ouvir Deus é muito antiga, não é mesmo? Mas com esse texto, a gente encontra no Gênesis 21, versículo 2, falando exatamente o finalzinho dele, sobre o qual Deus lhe havia falado. Presta atenção. No tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Deus já havia falado para Abraão que ele seria pai. Seria pai de um filho da Sara. Passe a lembrar daquele momento que Deus falou com Abraão lá atrás, quando Deus mandou que Abraão largasse tudo e fosse embora para outro lugar. Prestem atenção que Abraão, ele não sabia para onde, mas ele sabia que era Deus que estava falando com ele e por isso ele obedeceu. A fé faz isso, faz com que a gente obedeça, porque a gente ouve aquilo que está falando. Ou fé e ouvir
andam juntos. Nós precisamos ouvir Deus, mas para isso precisamos ter fé para poder ouvir. E aí a gente pensa no seguinte, existem algumas formas da gente ouvir Deus. Um meio da gente falar com Deus, todo mundo conhece, né? A gente fala com Deus através da oração. Um meio de ouvir Deus, a gente também sabe, a gente ouve Deus através da Bíblia. Deus tem tudo o que Ele quer para nós através da sua palavra, através da Bíblia. Mas existe um fator muito importante, o silêncio. O silêncio de poder ouvir Deus. Quando a gente ora, a gente precisa também dedicar tempo para o silêncio. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a seu pai que está em secreto, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Prestem atenção. Ele não manda você ir para cima de um monte, ele não manda você ir para uma praça, gritar e bater no peito. Ele diz para você entrar no seu quarto, fechar a porta. Esse momento de comunhão, eu e Deus, não pode deixar de existir na nossa vida. Pai, para ter um relacionamento próximo com Deus, você precisa dedicar tempo para falar com Deus e ouvir o que Deus quer falar para você. Quando nós deixamos, após uma oração ou uma leitura bíblica, Deus falar, isso quer dizer que eu fecho os meus olhos e fecho a minha boca. Porque agora não é mais hora de falar, é hora de ouvir. Entrar no quarto, ler a Bíblia, orar e fazer silêncio para ouvir Deus é um dos momentos mais agradáveis. Precisamos entender e colocar isso em prática. Ouvir Deus precisa do silêncio de cada um de nós. Então, faça silêncio para ouvir Deus após o momento de oração e de leitura bíblica. Um outro exemplo do nosso pai Abraão Abraão era obediente a Deus. Aí a gente encontra em Gênesis 21, versículo 4. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus lhe ordenara. Esse finalzinho, Deus lhe ordenara, é exatamente o ponto da obediência que Abraão está mostrando para com Deus. Ele tinha o período todo normal, o filho estava vivendo no tempo certo, isso era normal, mas existia o tempo em que ele tinha que obedecer o que Deus pedia para que ele fizesse. E obedecer a Deus faz parte dessa prática de vida, de exemplo, não só para com Deus, mas um exemplo para com seu filho, para com sua família. Quando seu filho vê que você é um homem que ora, que você é um homem que lê a Bíblia, que você é um homem que dedica tempo para ouvir Deus, seu filho vai querer fazer a mesma coisa. Ele vai querer imitar. Se seu filho vê que você que é um homem obediente, que vê através da palavra de Deus pontos para obedecer, seu filho vai querer fazer o mesmo. Isso é importante. Agora, para obedecer, eu preciso saber o quê? O que tem para ser obedecido? A Bíblia está cheia de coisas que Deus quer que a gente faça. Mas para poder a gente fazer, a gente precisa saber o quê? A gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Sabe aquele novo aparelho que a gente compra e vem um manual? Quase ninguém gosta de ler manual, né? Dario diz que eu sou uma exceção, porque eu gosto de pegar o manual e dar uma lida antes de instalar qualquer aparelho dentro da minha casa. Depois que eu dou uma lida para saber como instala, aí sim, aí depois eu vou lendo devagar para saber onde tem o restante dos comandos.
Mas para instalar, eu já vou lendo o manual. Você tem nas suas mãos um manual rico, com todas as orientações para que você seja um bom pai, para que você ande na presença do Senhor, para que você obedeça. Mas existe um versículo que fala o seguinte, 1 Pedro 2:2 diz assim: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Não adianta nada ter um manual perfeito e cheio de orientações se eu não uso esse manual. Um bebê, ele abre a boca e chora muito quando está com fome. Ele usa todas as forças para conseguir aquele alimento. E aí, o que a gente faz? A gente usa todas as nossas forças para poder conseguir aprender a palavra de Deus? Quais são as ferramentas que nós usamos para nos aproximarmos de Deus e desse manual rico, para que a gente saiba o que a gente está fazendo é correto, para ser obediente àquilo que Deus quer que o servo dele obedeça? Precisamos entender que as coisas de Deus são claras. O que Deus tem para revelar, ele já revelou. Eu não preciso de ninguém vir dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer no futuro, que é o que Deus quer para a minha vida, porque Deus já disse o que ele quer. Se ele quer fazer algo de especial comigo, a minha vida de oração, de ouvir Deus, vai saber. Não vai precisar que ninguém tome essa posição no meu lugar. Através da Bíblia, aprendemos o que Deus deseja de cada um de nós. Só assim poderemos obedecê-lo. Olha que importância, né? Terceiro ponto, mais um exemplo de Abraão, Abraão era família. Abraão era família. Olha que momento tão importante e tão pequenininho que a gente encontra na prática de Abraão. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. Olha só, gente, sabe o que isso me fez lembrar? Os mêsversários, né, ou mensário dos filhotes, que hoje em dia está todo mundo comemorando, fazendo aquele momento agradável. Às vezes não é nenhuma festa, mas é uma foto especial em cada mês, no aniversário. Eu me lembro de uma época que os pais não sabiam a data de aniversário nem dos filhos, nem da esposa. E isso era um problema sério para os filhos, um problema sério, principalmente para a esposa, porque isso para a mulher faz uma diferença muito grande. E Abraão aqui está dando um exemplo para todo papai, que ele pode e deve festejar cada momento especial na sua família. Ele precisa entender que os filhos são dele também, que os filhos fazem parte de algo maravilhoso que Deus deu. Você foi escolhido para esse filho que você tem. E ter esse contato, valorizar cada momento, é importante demais. E eu tenho certeza que, quando isso acontecer, muita coisa vai ser diferente na tua casa e com os seus filhos. Eu queria lembrar aqui que os pais, eles não são perfeitos. Nós falamos lá naquele início no vídeo que Abraão, ele pecou. Ele teve suas fraquezas, ele teve os seus erros. Todos nós somos assim. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossos erros. Os pais não são infalíveis, mas eles precisam, vocês, pais, precisam andar juntos com seus filhos. Uma coisa que sempre me marcou com o meu pai foi que eu sempre andei junto com o meu pai. Eu sou a filha mais velha de 3 filhas, então ele não teve filhos homens. Então, essa filha mais velha é aquela que quis aprender a dirigir cedão, 13 anos eu estava dirigindo, é aquela que ganhou uma moto nos 15 anos, é aquela que rapidinho, onde ele ia, eu estava juntinho com ele. Ele ia para a igreja durante a semana, lá estava eu do lado dele, indo para a igreja junto com ele durante a semana. A gente juntava, quando eu fiquei um pouquinho maior,
A gente juntava 2 carros, que nós morávamos a 20 minutos da nossa igreja, e, na verdade, a igreja era na roça. Nós morávamos em Itaboraí, a igreja era num bairro chamado Pachecos de Itaboraí. Então, a gente passava por dentro. E aí, o que a gente fazia? Eu ia com um carro cheio de crianças e ele ia com a Kombi cheia de crianças. Levamos para as programações infantis da igreja. Dia de semana, eu ia para os ensaios. E essa coisa de contato com o pai e de ter a participação do meu pai nessa época é importantíssimo. Hoje, quando eu tenho que levar alguém em casa na igreja, que eu encho o carro, as pessoas falam assim, você está doida, vai encher o carro? Eu falei assim, olha, meu pai sempre disse que o carro é igual ao coração de mãe. Enquanto der, a gente vai colocando aí para dentro. E é essa diferença que a gente percebe na vida de uma pessoa quando tem um pai presente, quando tem um pai que anda junto. E aí, eu pensei, qual a diferença que a gente está fazendo? O que a gente está oferecendo? O que os pais estão oferecendo para os seus filhos? Estão andando junto? Aí eu pensei em 3 coisas que a gente precisa levar em conta da importância de andar junto com os filhos. Primeiro, a possibilidade de maior conhecimento mútuo. O filho passa a conhecer melhor o pai e o pai passa a conhecer melhor o filho. Olha que legal. Andar junto faz isso. Traz conhecimento, traz aproximação, traz uma realidade que às vezes não se tem. Aí alguém deve estar perguntando, qual a profissão do pai dela, né? Que tanto tempo o pai dela tinha assim para ela. Meu pai era um mecânico, ele tinha uma oficina, um mecânico autônomo. Meu pai trabalhava muito, mas muito, porque ele era o único que supria todas as necessidades da nossa casa. E ele saía de casa muito cedo e voltava para casa já anoitecendo, mas o meu pai nunca perdeu um culto, o meu pai nunca deixou de participar de nenhuma atividade da igreja por causa de trabalho. E isso fez a diferença para mim, porque eu fiz 2 faculdades mais um seminário. E quando eu ingressei na minha profissão, eu comecei a trabalhar em hospitais, como fono hospitalar. Só que uma coisa que foi contra todos os meus princípios, não tinha dia certo, era plantão, então podia cair domingo, podia cair feriado, podia cair sábado, sexta, independente do dia, se eu tivesse uma programação da igreja, eu tinha que largar. Eu me lembro de uma segunda-feira que eu estava num retiro de carnaval e eu tive que sair do retiro para pagar um plantão. Eu abri mão e falei, se a minha profissão interromper o meu ministério, eu não quero. Hoje eu sou fono 1 vez por semana, atualmente nem um dia, porque eu estou nessa quarentena e com essa dificuldade de aproximação, a fono é pegajosa, a fono fala muito próximo, a fono conversa muito e ouve muito, então eu estou nesse tempo parada, sem poder atuar, já começando a preparar para voltar, né, tentando conseguir um acrílico para pôr em frente, mas o que me chamou a atenção e que meu pai me mostrou, se aquilo atrapalha a minha vida de ministério, de serviço, eu vou parar. E eu colocava para Deus, só me dê um trabalho que não atrapalhe o meu conhecimento ou o meu serviço na minha igreja. Então, conhecer o pai, estar próximo do pai, você que é filho, também faz a diferença. Se ele quer conversar com você, pare o que você está fazendo, largue o videogame, largue o celular, largue a internet e vai conversar com o papai. E você, pai, se você está vendo que seu filho, você chegou, seu filho já está no quarto, tira um tempinho para ir lá conversar com ele, conheça o seu filho, isso vai fazer a diferença. Depois, há possibilidade de aprendizado. Quem aqui não aprendeu algo com o filho? A gente sempre aprende algo com o filho. O pai tem muita coisa a ensinar, mas os filhos também têm coisa a nos ensinar. E essa aproximação do caminhar junto traz a possibilidade do aprendizado. E
Uma outra, a possibilidade de correção. Um caráter de uma criança, ela pode ser moldada enquanto ainda é criança. Até os 5, no máximo 7 anos, a gente pode tentar moldar um caráter, a personalidade de um filho. Depois disso, esquece. Ele vai criando a sua própria personalidade, o seu próprio caráter. E perder essa fase da vida do filho traz muitos prejuízos. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar quando meu filho chegou, eu só comecei a trabalhar quando ele já estava com 3 anos de idade, indo para a escola, e eu trabalhava no período que ele estava na escola. Eu tenho certeza que isso fez a diferença nesse nosso crescimento junto. Por quê? Porque houve essa possibilidade. Mas eu também não quero ignorar que, hoje em dia, as famílias não estão podendo parar. Elas precisam trabalhar, tanto o papai quanto a mamãe. Então, todo o tempo que você conseguir em casa, você precisa segurar muito forte, porque é o tempo que você vai ter para transformar algo dentro do seu filho, fazer uma mudança no seu filho e ele fazer em você. Não existe um modelo certo para ser pai, não existe um modelo certo para ser mãe, e não existe um modelo certo para ser filho. Não se esqueçam que aquele modelo que a gente precisa seguir é o que a Bíblia nos dá através do nosso Pai Celestial. Ele é o verdadeiro modelo, que pode mudar muitas coisas, mudar até caráter e personalidade de uma criança que você pega já grandinha para adotar. E você pode ser um pai vindo do Senhor para transformar a vida de uma criança que precisa de um pai. Está sozinha, abandonada num abrigo ou abandonada pelos pais e precisa desse cuidado especial. E fechando assim, há possibilidade, quando a gente anda junto, de demonstrar amor. Gente, segurar a mão de um filho, ter essa possibilidade é lindo, é gostoso. Hoje eu já não seguro a mão. Hoje ele me pega pelo pescoço, me abraça por cima, porque quase 1,80 com a mãe de 1,60, então fica muito fácil ele abraçar por cima e não eu ficar segurando mais. Ou então seguro no braço para poder ir acompanhando cada passo que ele dá. A mão é um contato excepcional. Sabe o que eu e meu marido a gente nunca deixa de fazer? Segurar a mão. Se a gente está andando em qualquer lugar, a gente anda de mãos dadas. Nada de um lá na frente e o outro atrás. Mãos dadas formam e firmam famílias. Vocês precisam dar as mãos, seja para a esposa, seja para o filho. Dar de você para um filho, dar de você para um pai, dar de você para uma mãe. É maravilhoso. Faz a mudança. Abraão nos ensina tudo isso. Vocês imaginaram uma história simples de Abraão? E para finalizar, terminar a minha palavra de hoje. Hoje foram muitas mensagens de Dia dos Pais. A gente mandando para o pai, a gente mandando para o pai dos nossos filhos. E isso é gostoso, é delicioso receber mensagens. Mas eu recebi uma foto, que eu fiz questão de usar essa foto para encerrar a minha palavra aqui. Essa foto aqui. Essa foto, ela traz-nos uma reflexão de que o filho é formado por partes de um pai. O que nós estamos colocando nos nossos filhos? Nós estamos colocando nos nossos filhos nossas partes boas ou as nossas partes ruins? Retirar de nós tudo que é bom para dar para o filho é o que Deus quer que você, pai, faça. E você, filho,
Esteja aberto para receber tudo que papai está querendo depositar na sua vida. Ele tem muita coisa boa para te dar. Se o seu papai é aquele que está longe de Jesus, que não está andando nos caminhos de Deus, ore por ele. Peça a Deus, Deus, me ajude a ser um bom filho para que o meu pai se encontre com o Senhor. Mas se você é um pai que o seu filho está longe do Senhor, ore pelo seu filho. Peça que a sua vida possa ser um bálsamo de transformação na vida do seu filho. Que cada um de nós possamos crescer na presença do Senhor e todos os dias espalharmos coisas boas na família e na presença de todos que nos representam e que fazem parte de nós. Nossos filhos fazem parte de nós. Deus abençoe vocês. Parabéns, papais. Parabéns, filhos, por terem os papais que vocês têm. Parabéns, igreja, por dedicarem um tempo para investir na vida dos nossos pais. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Amém. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Irmã Wayne, por favor, representando a nossa igreja aí. Que palavras nós podemos usar, pastor, para agradecer a irmã Nina? Muito obrigada, mas muito mais que isso, irmã Nina. A irmã foi muito, creio que a irmã foi muito feliz na sua palavra, muito necessário tudo isso que nós ouvimos. Nós, como mães, nossos esposos como pais dos nossos filhos, né? Então, eu creio que isso serve de uma reflexão assim para sempre. A necessidade de nós estarmos muito atentos ao que nós temos passado com nossos filhos, o relacionamento. E o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. Muito bom conhecê-la, muito bom mesmo conhecê-la, tá? Acredito, pastor, que a gente pode repetir esse convite, hein, pastor? Prazer é todo meu, querido. É muito bom ver gente do nosso Deus trabalhando e andando na presença do Senhor. A gente é uma família. Irmã Lina, muito obrigado. Olha, foi fantástico. Olha, do ponto de vista, em todos os aspectos. Biblicidade, homilética, deve ter sido aluna do professor Jerry Key, porque realmente, olha, exemplar em tudo. Parabéns, impactante. Deus te abençoe. Continuemos adorando ao Senhor e agradecendo a Deus por sua vida. Michele, sequência com você, querida. Amém. Realmente, só endossar as palavras da irmã Wayne, do pastor Hamilton, agradecendo a Deus pela vida da irmã Lina, que eu conheci hoje, e realmente ganhei esse grande presente com suas palavras. Com certeza vão ficar guardadas no meu coração, guardadas nos corações de cada pai que assistiu hoje, né, o nosso culto. E a gente vai continuar agradecendo a Deus pela fidelidade do Senhor na nossa vida, a fidelidade de Deus na vida de toda a nossa igreja, dos nossos pais, engrandecendo esse Deus maravilhoso através do hino 25, Tu és fiel, Senhor.
queria encerrar aqui o culto pedindo que o Robinho, o irmão Robinho, tio Robinho, assim como a Cris é conhecida como a tia Cris, Robinho é conhecido como tio Robinho, estivesse orando como pai, um grande pai que ele é, e não só pai dos filhos dele, mas também um paizão para outros filhos, sempre está com os braços abertos na recepção da igreja, recebendo a todos com todo carinho. Eu queria que ele estivesse orando agora nesse momento. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, pela oportunidade que tivemos de Te cultuar. Te pedimos, ó Deus, que Tu receba, Senhor Deus, toda a programação que foi realizada, que seja para a glória e honra do Teu santo nome. Em especial, ó Deus, eu Te coloco a vida dos pais. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a oportunidade de ser pai é uma oportunidade que a Bíblia fala como trata o filho como herança do Senhor. E ter esse privilégio, Pai, é uma honra. Assim também, Senhor Deus, com aqueles que têm os filhos do coração. Esteja, Senhor Deus, guardando os corações daqueles que não têm mais o pai presente. Eu tive, Senhor Deus, a honra de ter 3 pais, Pai do céu e 2 pais na terra. Um deles também já partiu. Tu esteja, Senhor Deus, consolando os nossos corações. Nós sabemos, Senhor Deus, que quando Tu chamas, ó Deus, porque Tu tem propósito. Muito obrigado, Senhor Deus, porque, como a irmã falou, Pai, o legado dos nossos pais que partiram, Senhor Deus, são nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas vidas, ó Deus, e irão conosco, Senhor Deus, até quando Tu nos chamaste, ó Pai. Muito obrigado. Eu Te peço, Senhor Deus, em especial, uma bênção, Senhor Deus, por nosso pastor Hamilton, Pai, que está na liderança, nessa responsabilidade, Senhor Deus, com todos os pais da igreja universitária, Pai. Tu esteja dando a eles sabedoria, Senhor Deus, vindas dos altos céus, para que possamos, Senhor Deus, ser pais, como a irmã Lina falou, Senhor Deus, pais exemplo, pais, Senhor Deus, presentes, pais, Senhor Deus, obedientes. Muito obrigado por tudo. Te peço, Senhor Deus, que Tu guarde cada um aqui, Senhor Deus. Abençoe cada janelinha, Senhor Deus, seja aqui, seja no Facebook. Abençoe cada um que esteja presente, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Te oramos, ó Deus, e te agradecemos por Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, abençoando nossa semana, que a gente possa continuar sendo sustentados por esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, como nós cantamos agora. Tenham todos uma semana abençoada e que possamos, assim, mais breve possível, estarmos juntos uns com os outros, tá bom? Desejo a todos os irmãos uma grande semana. A todos. Irmã Lina, mais uma vez, muito obrigada. Tá? Levo o abraço da PIB Universitária à sua igreja, à sua família, tá bom? Foi maravilhoso. Obrigada. Amém. Seja louvado. Meu abraço ao pastor Dari, Igreja Batista em Brasilândia. Obrigado pelo presente da sua presença. E aos pais, feliz Dia dos Pais a todos vocês. Pastor Alecrim, que nos acompanha pelo Facebook, receba o nosso abraço e também parabéns. Os demais irmãos que estão no Facebook, o nosso abraço, o nosso carinho. Deus abençoe você. Excelente semana na presença do Senhor. Grande Amém. abraço. Até amanhã, gente. Deus te dê, tá? Boa Feliz Dia dos Pais para todos. Boa semana. Boa noite, irmãos. Boa semana. Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para todos os pais aí. Amém. Boa semana, irmãos. Obrigada, irmã Lina. Foi um prazer. Benção, boa Prazer noite. foi todo meu. Mundo com Deus aí, tá? Deus Obrigado. abençoe. Ô, mano, benção. Fica com Deus.